Vamos fazer a leitura? Quando o Senhor bate a porta do nosso coração e nós abrimos, Ele entra e faz o que, igreja? Ceia conosco. Apocalipse 3, 20. Então, ao nos alimentarmos do que o Altíssimo nos oferece, entendemos os nossos direitos e se determinarmos que eles sejam reais em nossa vida, a bênção nos é dada quando? No mesmo instante. Quem crê, vê a glória de Deus. Amém. Vamos entender essa primeira parte. Veja que o missionário coloca aqui, irmãos, que a porta do coração, ela tem que estar aberta. Essa expressão, ela é muito dita dentro da igreja, no meio cristão, abra o coração, né? E ainda existe alguns que ainda não entendem o que é abrir o coração. Abrir o coração para a palavra entrar, abrir o coração para Deus com o poder da sua palavra, transformar a nossa vida. Veja, irmãos, tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, mas não tem mudança na sua vida, não tem transformação, ela não vivencia os milagres de Deus, não existe cura, libertação, não existe, vamos dizer assim, bênçãos e vitórias. Ah, mas o que está acontecendo? A palavra está sendo pregada? Está. É como está em Apocalipse, nós acabamos de ler. Jesus disse o quê? Que está à porta e bate. Se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar. Ele vai ceiar, Ele vai manifestar em nós o seu poder. Agora, igreja, veja, eu me lembrei daquela mulher que andava curvada. Ela frequentava a sinagoga, que é a igreja. Quantos anos? Alguém lembra? 18 anos, ouvindo a palavra. Entenda a direção de hoje. Ouvindo a palavra, porém com o coração fechado. Ouvindo a palavra, porém distraída. Irmãos, cuidado com a distração. Cuidado, irmãos, com situações que o inimigo usa para roubar a semente da palavra que está sendo lançada ao teu coração. Veja que a gente tem que estar muito atento à desatenção, nós temos que estar atento, irmãos, para não ficar distante, se você não tiver focado, de repente você começa a lembrar dos problemas, de repente você começa a lembrar do que você deve fazer depois que sair do culto. Eu tenho que fazer janta, eu tenho que fazer isso, preparar roupa para trabalhar segunda-feira. Não, olha, eu tenho que pagar o boleto amanhã. É desse jeito. Quando não, o inimigo coloca sono. Já aconteceu? Existe o cansaço físico, mental, porém existe, irmãos, o sono que o maligno tem colocado para quê? Para fazer com que aquela palavra não entre no coração, porque a pessoa desatenta, ela não vai receber, ela está dormindo, ela está ali, longe de si. Quantas pessoas que passam por isso? Entrei aqui nesse detalhe do sono, só para você ver, irmãos, acaba o culto, acaba o sono. Já viu assim, casos assim? Acaba o culto, se for para passar horas e horas assistindo TV, na madrugada você passa, não tem sono. Mas na hora da palavra, na hora do culto, na hora do momento que a palavra está sendo pregada, Jesus está batendo a porta, que é para a gente abrir o coração, para a gente deixar aquela palavra entrar. O que acontece? Todas essas circunstâncias, todas essas ações, que nos leva a, irmãos, ficar com o coração distante do Senhor. Então vamos atentar para isso. É muito importante abrir o coração.
Quando você ouvir a palavra, Senhor, fala comigo. Quando a palavra estiver sendo pregada, você dizer a Deus, Senhor, que essa palavra venha ter, né, o poder de transformação. Mesmo aquela palavra da mulher que 18 anos ficava curvada, quando a palavra veio num certo sábado, Jesus pregou ali aquela palavra, e o que aconteceu? A vida daquela mulher foi transformada. A mulher vivia curvada, vivia com a vida torta. Jesus, com a sua palavra, endireitou a vida daquela mulher. Irmãos, quando o nosso coração está aberto para a palavra, Jesus endireita a nossa vida. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela assim, ó, com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Diga assim, Jesus endireita a sua vida. Independente de qual área, irmãos, está torta, qual área precisa ser endireitada, o poder de Deus com a sua palavra transforma vidas, mas o coração tem que estar aberto para a palavra de Deus. Segundo parágrafo, o Pai deseja o nosso bem e sem dúvida não gosta de ver os seus filhos sendo tocados pelo inimigo, vivendo na aflição. As Escrituras estão repletas de provas de que o Altíssimo opera milagres na vida daqueles que temem o seu nome. A única condição de crer na sua palavra, assim o poder dele entra em ação e os problemas de qualquer ordem são resolvidos. O Salvador não fracassou em sua missão. Nem o Pai planejou um remendo para a obra de Jesus. Quando ressuscitou, ele tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo, dando fim ao nosso cativeiro. Apocalipse 1, verso 17 e 18. Quem coloca a sua confiança no homem se arrepende, mas os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Podemos vencer qualquer obstáculo pela fé no Salvador. Usando o seu nome, desfaremos os planos de Satanás. Os céus se alegram quando assumimos o nosso lugar no Filho de Deus. Para a gente ir para a palavra ministrada aqui, irmãos, repita comigo assim: podemos vencer qualquer obstáculo pela fé no Salvador. Amém? Existe obstáculos? Sempre existiu. Quem esteve aqui na sexta-feira, eu ministrava, irmãos, uma palavra que Deus nos deu, Paulo falando que aquele que piamente quer servir a Deus, padecerão o quê? Perseguições, enfrentarão obstáculos, terão lutas, mas com a ajuda de Deus, nós em todas as coisas somos mais do que vencedor. Então, não é porque tem um obstáculo no seu caminho, na sua frente, que você não vai vencer. Pelo contrário, irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida é para Deus até mesmo nos forjar, nos fortalecer, nos preparar, irmãos, para situações que quando vier, vamos dizer assim, com mais intensidade, a gente já está pronto, preparado. Não sei se você já passou por situações, vamos dizer assim, isso é moleza, amém, moleza agora, mas aquilo te preparou, aquilo te moldou, para que então quando viesse outro desafio maior, outro desafio, vamos dizer assim, desafiador mesmo, você, opa, eu já enfrentei, é igual Davi, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, agora eu vou enfrentar esse gigante, porque o mesmo Deus que me deu a vitória com o urso, com o leão, me dará a vitória diante desse grande problema. Isso é preparação, irmãos. A nossa vida está constantemente, passando então pelo processo de aperfeiçoamento. Deus nos aperfeiçoa, nos prepara, nos molda dia após dia. Amém? O versículo aí do curso Fé
Êxodo 23, 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje do curso Fé. Abra sua Bíblia, por favor, agora em Lucas, capítulo de número 15. A história que nós vamos aqui mencionar, ela está a partir do verso 11 até o verso de número 24. Mas eu quero começar aqui lendo o verso 17. Eu li essa passagem, esse capítulo na semana hoje pela manhã, e também na semana eu havia lido, e o verso 17, irmãos, destacou no meu coração, ao ponto do Senhor me mostrar algo muito profundo, para então trazer esse despertamento para a igreja. De manhã essa palavra foi ministrada. É claro que a cada culto eu acredito que mesmo com a mesma palavra, o Senhor trata de maneiras diferentes, né? Porque Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe do que você está precisando, né, ali ser moldado. Então Deus sabe como falar ao teu coração no dia de hoje. E eu quero começar aqui lendo o verso 17. Vamos ler? Só a primeira parte, igreja. E caindo em si, disse. Vamos repetir? E caindo em si, disse. Amém. Eu creio, irmãos, que hoje é um dia que Deus preparou para eu, para você, para nós, refletirmos para uma vida de restauração, uma vida de transformação. Hoje é um dia, irmãos, não só especial porque se comemora o Dia dos Pais, mas é um dia que o salmista diz que esse dia foi feito e preparado pelo Senhor, e que nós devemos se alegrar e regozijar nele. Amém, igreja? Então, eu acredito, irmãos, que na sua vida, na minha vida, Deus hoje Ele vai fazer algo sobrenatural. Amém, igreja? Você crê no sobrenatural? Você crê na atuação divina? Então diga comigo: Senhor meu Deus, que eu possa, através dessa palavra, viver o sobrenatural. Amém. Só que para você, para mim, viver o sobrenatural, nós precisamos o que, igreja? Leia aí. Cair em si. O que é cair em si? Arrepender. Cair em si, irmãos, é aquele momento que você para tudo e faz um balanço da sua vida. Não tem algumas empresas que certo dia, talvez do mês, o primeiro dia ou o último dia do mês, fecha as portas para fazer uma balança? Tem, não tem? Fecha tudo, porque é preciso, é necessário. Irmãos, a vida cristã, eu e você, nós temos que tirar dia, momento, um tempo, também para fazer um balanço. Fazer, irmãos, uma análise. Paulo fala um examine, pois, o homem a si mesmo. Sabe, muitas são as pessoas que estão vivendo, irmãos, uma vida de qualquer maneira. Veja, não é o seu caso, mas tem gente que ela erra, ela diz, não tem nada não, nada a ver, isso é normal, que o mundo que a gente está vivendo, isso é natural. A pessoa está o quê? Conformada. Ela está diante de um conformismo, ela está diante de uma aceitação que o mundo está trazendo para ela, irmãos, o pecado. E aí, quantas são as pessoas que agem de forma natural? Nós precisamos sair, irmãos, da condição, da zona de conforto. Nós precisamos sair, irmãos, do raso.
Mas como que a gente vai sair? Olha aí a resposta: caindo em si. Você lembra da história do filho pródigo? Lembra? Eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. Olha só, o pai tinha 2 filhos, um dos filhos pede a parte da sua herança, o pai dá, o filho vai viver longe da presença do pai, da casa do pai, gasta tudo que tinha com amigos, com farra, com bebidas, e aí chega um momento que ele perde tudo. Quando ele perde tudo, ele vê o que ele tinha feito. Quando então ele precisava de um alimento e não tinha, ele foi procurar um trabalho, as portas estavam fechadas, e até ofereceram: não, você pode apacentar aqui os porcos. E aí, irmãos, a hora da fome, a hora, que ele via ali os porcos comer, eu acredito, teve vontade até de comer a comida dos porcos, mas rejeitaram para ele, disseram: não é para você, é para os porcos. Olha que situação que as pessoas chegam, irmãos, a viver por causa do pecado. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que o pecado, ele cega as pessoas. O que é pecado? Errar o alvo. Tudo que é que erramos o alvo, estamos pecando contra o Senhor, Então, aqui a Bíblia está dizendo, irmãos, que esse rapaz, esse jovem, esse filho, ele agora quer comer e não pode comer, rejeitado. A Bíblia está dizendo que ele não tem mais dinheiro, não tem mais aonde ficar, não tem mais amigos. Agora pensa comigo, irmãos, como que esse filho era tratado dentro da casa do pai? Bem tratado, tinha tudo do bom e do melhor, tinha comida, tinha, irmãos, serviço. E agora ele está naquela situação que não tem nada, perde tudo, não tem amigos, e agora vem o versículo 17: e caindo em si. Sabe, igreja, eu falei isso de manhã, eu quero falar aqui para você hoje. Deus quer que eu e você façamos uma reflexão. Deus quer que a gente, irmãos, venha cair em si. Veja só, eu vou dar aqui 2 exemplos. Tem gente que já perdeu tudo que tem. Tem gente que está perdendo o que tem. Entenda, tem gente que já perdeu o casamento. Por que perdeu o casamento? Porque teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de cair em si e não caiu em si. Tem gente que perdeu o serviço, tem gente que perdeu a família, tem gente que perdeu a vida espiritual porque não caiu em si. O grupo de pessoas que perderam, irmãos, é porque não caíram em si. Diante de um erro cometido, diante de uma falha que foi o que aconteceu. E o grupo de pessoas que estão caindo, estão indo de mal a pior, mas Deus está dando a oportunidade de arrependimento. Deus está dando a oportunidade, irmãos, para a gente abrir os nossos olhos. Eu não sei como você se encontra hoje. Se você já perdeu, a Bíblia fala aqui, lá no final dessa história, o meu filho que estava perdido e foi achado. A Bíblia fala aqui no final, irmãos, que o filho estava morto e reviveu. Então, eu creio que Deus pode trazer a vida, Deus pode trazer, vamos dizer aqui, aquilo que você perdeu, para a sua vida. E você que está precisando, irmãos, dessa reflexão, não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde demais. Faça hoje o que tem que ser feito hoje, não deixa para amanhã não. Veja, igreja, vamos atentar para esse filho. Um filho que a Bíblia diz aqui no versículo 14, vamos pulando aqui para a gente ganhar tempo. No versículo 14, havendo ele gastando tudo.
Na hora que tem, irmãos, tem amigos. Tem ou não tem? Tem gente para ajudar a gastar. Tem gente para ajudar a dispersar. Mas na hora que não tem nada, cadê os amigos? Cadê as pessoas que estavam com ele na farra, né, na bebedice, talvez até na prostituição, nas coisas delas? Cadê essas pessoas? Sumiram todas elas. Ficou só. Eu entendo aqui, irmãos, né, olhando para essa palavra, ele caiu em si. Poxa, não era amigos não. Porque se realmente fosse amigo, estaria aqui comigo. Se fosse pessoas que realmente, né, estaria comigo, eles não iriam me abandonar. Olha para um lado, cadê? Não tem. Olha para o outro, não tem. Não tem. Abandonaram, deixaram. E ele caiu em si. Irmãos, será que você também não precisa, como eu, cair em si? Diante das amizades que a gente acha que é amigo e não é amigo? Existem certas amizades que, irmãos, não vão te trazer proveitos nenhum. Existem amizades que não vão te trazer, irmãos, acréscimos nenhum, a não ser te ajudar a perder o que você tem, a gastar o que você tem. E olha que eu estou colocando aqui, irmãos, como a história é contada. Enquanto ele tinha, estava gastando. Enquanto ele tinha, estava todo mundo com ele. Mas a partir do momento que ele ficou só, sem nada, irmãos, ninguém mais. E aí, eu consigo aqui olhar para essa palavra, irmãos, e eu vou parafrasear isso aqui. E caindo em si, sabe, ele, em outras palavras, está dizendo: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz do meu dinheiro? Né? Aonde eu fui parar? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Olha o que é isso? Aonde eu cheguei? É o cair em si. Será que a gente, irmãos, não deve também fazer essa reflexão? O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz do meu casamento? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu fiz com os meus filhos? Ou o que eu estou fazendo com os meus filhos? Se a gente não cair em si, a gente vai perder. Irmãos, vai acabar. Acaba casamento, acaba a família, acaba a paz, acaba o dinheiro. Só percas. Então esse homem, agora ele está, irmãos, refletindo. Ele está agora arrependido. Ele está agora dizendo: eu não posso continuar da mesma maneira que eu cheguei aqui. Eu quero dizer para você, irmãos, que esse homem, ele teve uma atitude, né, de cair em si, no sentido assim de despertar, de dizer: eu preciso fazer algo para sair dessa condição que eu cheguei. Tem gente que está no fundo do poço, irmãos, e não tem reação nenhuma para sair. Tem gente que está perdendo o casamento e não tem reação nenhuma para sair, né, da situação que está. Tem gente que está perdendo o serviço, a ponto de ser mandado embora e não faz nada para mudar. Esse homem, irmãos, ele caindo em si, veja, os olhos dele se abriu. O que eu estou pedindo hoje para Deus, irmãos? Senhor, abra os nossos olhos. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Senhor meu Deus, abra os meus olhos. Diga: eu preciso cair em si, despertar. Diga: acordar. Porque se não despertar, se não abrir os olhos, se você, irmãos, continuar do jeito que você se encontra,
perca. Percas que muitas são, falei de manhã, tem percas que são irreparáveis. Tem percas que não tem como, irmãos, consertar o que fez. Lembra do ditado? Chorar depois do leite derramado? Aí não adianta, já derramou. Então, se irmãos, você chegou aqui hoje, Deus está trabalhando na nossa vida, eu acredito dessa maneira, para a gente olhar para todas as áreas da nossa vida, seja a família, seja para com filhos, casamento, seja a vida financeira, lá o trabalho, seja a vida espiritual. Senhor, se tem algo que eu estou enrolado, eu estou, me perdendo, se tem algo que está me tapando a visão espiritual, Deus, que hoje eu caia em si, que hoje os meus olhos se abram, que hoje eu possa despertar, para não ter percas, para não ter a vida destruída e não ter mais depois o que fazer. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: hoje é o dia de fazer alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Cair em si, despertar. Aonde você está acomodado? Aonde que você, irmãos, está ali, se conformando? Caia em si, abra os olhos, desperte, senão coisas piores irão acontecer e depois não adianta querer chorar por causa daquilo que aconteceu. Eu falei hoje de manhã e sempre falo, irmãos, antes do diabo passar rasteira, Deus já deu a palavra para dar livramento da rasteira. Só que nós, por muitas vezes, olha a palavra lá do missionário, nós, por não abrirmos o coração para a palavra entrar, a gente desperdiça aquela orientação bíblica, onde então o diabo vem, passa a rasteira e a gente cai, e grande é o tombo. Então, hoje é dia de reflexão, hoje é dia, irmãos, de colocar a mão na consciência. Já viu essa expressão? Colocar a mão na consciência e, Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo com a minha saúde? O que eu estou fazendo no meu trabalho? Hoje é dia de cair em si. Tem gente que, infelizmente, irmãos, vai deixar passar essa palavra. Não é jogando praga nenhuma, jamais. O coração é bondoso, a bondade de Deus é grande para abençoar, mas também, irmãos, Deus pode estar aqui, e eu creio que está, até usando o pregador para, adverter, corrigir, porque depois o choro pode ser amargo. Falar no choro amargo, o próprio Pedro negou a Cristo 3 vezes, lembra do galo? Cante 3 vezes. Depois que o galo cantou a 3ª vez, o que o Pedro fez? Chorou amargamente. Em outras palavras, a aplicação dessa palavra aqui, caiu em si. O que eu fiz? Por que eu neguei Jesus? Por que eu não dei ouvido à palavra? Por que eu rejeitei a Cristo? Olha só, o Pedro caiu em si, chorando amargamente. Citei de manhã outra referência, lembra de 2 Reis, capítulo 6? Aquela passagem a escola de profetas. O profeta Eliseu estava ensinando os jovens profetas. O lugar era pequeno, havia a necessidade de crescimento, e disseram: vamos crescer. E aí foram lá no Jordão cortar lenha. Um deles deixou o machado cair na água. Lembra da história? E aí, quando então aquele que deixa o machado cair, olha a declaração dele: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Aplicando para a mensagem de hoje, o que aconteceu? Caiu em si, perdi o machado que não era para ter perdido.
perdi a unção que não era para ter desperdiçado, perdi a oportunidade de me firmar na fé que não era para ser desperdiçado. Caiu em si, era emprestado, e fez lá todo o movimento para recuperar o machado, e recuperou, porque caiu em si. Então fica aqui três exemplos, né? O principal aqui de Lucas 15, da mensagem de hoje, que, irmãos, quando a gente cai em si, Deus entra com providência para nos ajudar, para nos socorrer. A mão do Senhor está estendida, mas nós temos que se arrepender, nós temos que cair em si, nós temos que abrir os nossos olhos. É tempo, irmãos, né, de voltar a ter aquela presença do Senhor, que muitas vezes, quantas pessoas já perderam. Eu dizia, olha só, quantas pessoas que já foram, entenda a expressão aqui, irmãos, mais crente. Está entendendo? Tem gente que já foi mais crente, tem gente que já teve mais uma vida de oração, né, participativa na igreja. Tem gente que, irmãos, já teve mais, vamos dizer assim, ardentemente o coração com o fogo do Espírito. Tem gente que já teve, irmãos, uma vida de santidade, que era, olha, não é para se mostrar não, mas olha que homem santo, que mulher santa, mulher de Deus, homem de Deus. Mas muitas pessoas perderam o fogo do Espírito, o fogo já não queima mais. Irmãos, nós precisamos voltar para o Pai, nós precisamos voltar para Deus. Caindo em si, aquele homem volta para a casa do Pai, caído em si, ele volta para o Pai. Amém, igreja? Diga comigo, eu preciso cair em si para voltar para o meu Pai, para voltar para Deus, para voltar, irmãos, né, a orar mais, para voltar a ser mais próximo do Pai, para voltar a queimar o amor pelo Pai, por Deus, a arder no nosso coração. Eu quero a presença do Senhor, eu quero o Espírito do Senhor. Em outras palavras, irmãos, é ser fervoroso na fé. O fogo do Espírito não pode apagar, não pode diminuir. Irmãos, nós precisamos ser sincero para conosco, ser honesto perante Deus, porque Deus está vendo tudo. Às vezes a gente diz assim, não, mas ninguém vê o que eu estou aprontando, ninguém vê os pecados que eu cometo. Olha só, talvez o homem não está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há nada oculto que não há de se revelar. Então seja sincero para Deus, vai, irmãos, ao Pai, seja honesto e diga: Deus, eu preciso voltar para Ti, eu preciso, me arrepender, eu preciso estar com o Senhor. Porque fora, irmãos, da casa do Pai, fora da presença do Pai, a gente vai fazer coisas que jamais a gente imaginaria um dia fazer. Usando o início da história aqui de Lucas 15, a partir do verso 11, fala que o pai tinha 2 filhos, e aí, irmãos, só vou pegar essa parte inicial aqui, só para fazer essa aplicação. Esse filho que pede a sua herança, que pede para ir embora da casa do pai, eu acredito, irmãos, que, vamos dizer assim, na fé, na espiritualidade, próximo ao Pai, ele jamais imaginaria, irmãos, sair da casa do Pai como ele saiu. Jamais ele imaginaria, irmãos, deixar o Pai como ele deixou. Entenda aqui, irmãos, a proporção da colocação aqui. Quando a gente está na fé, a gente diz assim: isso aqui eu nunca vou fazer,
Quando a gente está próximo de Deus, junto com Deus, a gente, irmãos, tem a garantia, a firmeza, nós temos a confiança, nós temos a força de Deus, que não nos deixa fazer coisas que o mundo, o pecado, a obra da carne quer que a gente faça. Por quê? Porque estamos revestidos de Deus. Mas quando a gente está distante do Senhor, e aí, irmãos, vem o desejo, o pecado, vem tantas outras coisas, nos distancia do Senhor, e o que acontece? A gente acaba fazendo coisas que a gente jamais imaginaria um dia fazer. Eu entendi que esse rapaz, na sã consciência, junto com o pai, vamos dizer, na fé, ele jamais, não, eu nunca vou abandonar meu pai. Eu nunca vou deixar a casa do meu pai dessa maneira. Resumindo aqui essa parte inicial, o pecado nos faz tomar decisões que a gente jamais imaginava tomar. Já viu pessoas assim, irmãos? Pessoas que dizem assim: eu nunca vou beber, eu nunca vou fumar, nunca vou prostituir. Fora de Deus, o diabo vai preparar o laço, irmãos, para derrubar a pessoa naquilo que ela diz, naquilo que ela nem imaginava. Por isso que a gente precisa, irmãos, vencer o pecado todos os dias. Por isso nós precisamos vencer, né, a obra do mundo todos os dias. É uma luta constante. Paulo fala assim: ao que está em pé, cuide para que não caia. Lembra daquela música do Thales? Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Irmãos, todo dia vem a tentação, todo dia vem a vontade, todo dia vem os desejos, né, onde o inimigo vai investir fortemente. Nós precisamos, irmãos, estar decidido naquilo que vamos estar fazendo. Como assim? Agora o versículo 18. Versículo 18, capítulo 15 de Lucas. A Bíblia está dizendo assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vamos repetir? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O que isso quer dizer? Ele está dizendo assim: eu vou me levantar, eu vou sair dessa. Nessa vida eu não fico, nesse embaraço eu não fico, nessa sujeira eu não fico, nessa vida de pecado eu não fico. Eu vou me levantar, eu vou sair dessa. Decisão, irmãos. Nós precisamos ter decisão no coração. Tem muitas pessoas que só têm a vontade, mas elas não se posicionam tomando uma decisão. Eu estava falando hoje de manhã de um caso de um senhor. Ele bebeu por mais de 30 anos. Ele já deve ter uns 50 anos aproximadamente. Ele falou que desde jovem ele bebia, né? Todos os dias bebendo. Pinga, cerveja, uísque, tudo de ruim, bebida alcoólica. Ele viu, irmãos, que aquela vida de todo aquele tempo, aos poucos estava acabando com a saúde dele. Um dia ele foi para a igreja e disse para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu não bebo mais. Nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Uma decisão. Irmãos, isso já tem uns 6, 7 anos. Uma vez ou outra eu falo com ele, e ele diz: pastor, estou firme sem beber até hoje, graças a Deus. Deus sustenta, irmãos, a nossa posição quando nós agimos diante da palavra de Deus. Só que se a gente ficar só na vontade, só no querer, a gente não vai conseguir. Uma vez eu estava falando com um rapaz, um adolescente, estava no mundo errado, das drogas,
ele dizia assim: eu queria sair dessa vida, mas era só vontade, era só desejo. E eu disse a ele: você já tomou a decisão? Não, decisão não, mas eu tenho vontade. Eu falei: enquanto tiver vontade, só a vontade não vai te ajudar. Veja, irmãos, cair em si, colocar a mão na consciência, entenda, é ter vontade. Mas junto com a vontade, junto com o cair em si, nós temos que fazer o que, a igreja? Tomar a decisão. E por mais que seja difícil, nós temos que permanecer firme na decisão que tomamos. Ainda falando desse testemunho desse rapaz que eu estou comentando aqui, e ele sempre diz: pastor, ainda aparece os amigos oferecendo. Você acha que não vem vontade? Você acha que não vem, olha, aquelas lembranças do passado? Vem! Mas eu continuo firme na decisão que eu tomei. Irmãos, é a decisão. Qual é a decisão do filho pródigo? Levantar-me-ei. Eu vou sair dessa e vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para estar junto com o pai. Entenda, tá, igreja? Eu não estou falando de casa física e de homem físico. Entenda, voltar para a palavra, para a presença de Deus, voltar para o próprio Deus. Diante da decisão, volte, se firme, olha para a palavra. Essa palavra de Deus, irmãos, ela vai te dar garantia e vai te sustentar a permanecer firme na decisão que você tomou. Amém, igreja? Qual que foi a decisão dele? Levantar. Talvez você tenha a vontade, o desejo, você quer, mas ainda não levantou, ainda não teve uma atitude, não tomou uma decisão. Está esperando até quando, irmãos? Como eu disse no início da ministração, hoje é o dia. Esse é o dia que foi preparado pelo Senhor para que a gente se alegre nele. Alegrar, você vai voltar a alegrar em Deus, você vai voltar, irmãos, para a presença do Pai, para estar mais perto dele, do que você já teve. Mas é preciso tomar decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Diga comigo assim, irmãos: além de cair em si, diga: eu preciso tomar decisões. Colocou a mão na consciência, caiu em si, está arrependido? Agora, irmãos, toma a decisão. Volta para a casa do Pai, volta para perto do Pai, volta para a palavra, obedeça o Senhor. Que o Senhor, irmãos, Ele hoje venha nos alcançar, que hoje Ele venha nos tocar, que hoje Ele venha nos fazer cair em si, nos encorajar de tomar decisões, pois é tempo de reviver. Reviver por quê? Porque olha o versículo de número 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga para a pessoa que está perto aí, diga assim: é tempo de reviver. Diga: hoje é dia de restauração. Deus quer, irmãos, restaurar a sua vida, mas é preciso cair em si, é preciso tomar decisões. E talvez você ainda não tomou por causa do medo. Talvez você ainda não tomou sabendo que tem que tomar essa certa decisão, porque o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer. Para de se preocupar com as pessoas, cuide da sua vida. Na sexta-feira aqui eu ministrei uma palavra de João Batista. Irmãos, João Batista não vivia, a sua vida não era presa, as pessoas não controlavam a vida dele. Sabe, tem gente que às vezes ela é controlada por outras pessoas. E o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão achar, Para com isso, irmãos.
Às vezes você se preocupa mais com o que as pessoas vão dizer do que Deus pensa ao teu respeito. Quando a pessoa fica pensando no que estão dizendo, o que estão falando, estão achando, ela está deixando aquilo controlar a vida dela. Veja que tentaram, irmãos, induzir João Batista a uma confusão, a uma intriga. Lembra da história de sexta-feira? Olha, aquele que o Senhor batizou, ele está batizando, e tem uma multidão que estava com a gente, que agora está com ele. Abandonou a gente aqui, está com ele lá. Intriga. O que o João Batista disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que o João Batista está nos mostrando? A minha vida não está presa nas brigas, nas discórdias, não está presa a esse leve trás. As pessoas não controlavam a vida de João Batista. Irmãos, não permita que ninguém venha controlar a sua vida. Não permita que o inimigo, o diabo, a obra infernal venha controlar a sua vida. Pela palavra de Deus, pela morte de Cristo, o preço que foi pago, nós somos livres. Amém, igreja? Diga, eu sou livre. Diga, o preço que foi alto e pago por Cristo, diga, me faz ser livre. Você é livre. Assuma essa liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você viver, Voltando aqui para a gente concluir, versículo de número 22 em diante, relata aqui, irmãos, o pai dizendo aos seus servos: trazei depressa o quê? Roupa, o anel, a sandália, o bezerro cevado, para que comamos e alegremos-nos. Eu quero simplificar isso aí. Quando nós voltamos para Deus, quando a nossa vida está, irmãos, em Deus, veja que existe recompensas da parte do Pai, quando nós se unimos a Ele, quando nós se ajuntamos a Deus, o Senhor nos recompensa. Veja que o Pai falou assim: traga depressa roupa nova, sandália, traga o anel, traga lá o bezerro, cevado, o melhor, vamos festejar. Na presença de Deus existem recompensas. Com o Pai, Deus irá te recompensar. Irmãos, não fique longe do Pai, não fique longe de Deus, não fique longe da palavra. Na palavra o Senhor vai te recompensar, na palavra o Senhor vai te ajudar, na palavra Ele vai te auxiliar, na palavra Ele vai estar te estendendo as mãos, pois Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Mas isso a gente encontra onde? Na palavra. Amém, igreja? Amém. E o interessante dessa história, eu pulei aqui, já pegando a parte final. Como estava o pai para receber o filho? De braços abertos. Quando a gente cai em si, quando a gente toma a decisão, irmãos, o interessante é que o pai já está nos esperando, Ele já está, vem, eu estou te aguardando. Nem era para ter saído, nem era para ter distanciado, nem era para você ter feito o que você fez, mas se você fez, você caiu em si, tomou a decisão, vem que o Pai está de braços abertos. Eu creio, irmãos, que o Senhor hoje vai nos abraçar, vai nos receber, Ele vai nos recompensar com todas as bênçãos que Ele já preparou para o dia de hoje. Amém, igreja? Então não fique longe da igreja, não fique longe da casa do Pai, não fique longe da palavra, não fique longe de Deus, não fique longe, irmãos, das Escrituras Sagradas, porque isso vai fazer você tomar decisões erradas, decisões que você jamais pensou em decidir, em fazer, e vai só comprometer sua vida, trazendo o que, igreja? Percas e destruições.
Só para a gente finalizar, lembra do que Salomão diz em Provérbios? Há caminho que para o homem parece ser direito, parece ser bom, parece ser, né, agradável, parece ser prazeroso, mas o fim é o quê? Destruição. Diga para a pessoa que está perto, diga assim: existe caminho que parece ser bom, mas o fim é destruição. O fim é morte, irmãos. Cai em si. Não, é hora de você, como eu e todos nós, irmãos, colocar a mão na consciência. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha família? O que eu estou fazendo do meu casamento? O que eu estou fazendo da minha vida espiritual? Cai em si e tome uma decisão para você, irmãos, recuperar o que foi tirado, o que você perdeu. O Senhor, Ele traz de volta. Amém? Diga graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé, em nome de Jesus. Deus abençoe você do YouTube. Fica na paz de Cristo. Estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus em Sorriso, Avenida Ademar Reiter, 281, bem no centro da cidade de Sorriso. Faça-nos uma visita, esteja conosco, em nome de Cristo.